E a primeira pergunta diz o seguinte: a figura a seguir apresenta um traçado elétrico de um ambiente residencial, onde a luminária pode ter seu estado mudado por qualquer um dos interruptores. Os fios do circuito que passam pelas linhas 1, 2 e 3 são, respectivamente, temos 5 alternativas, A, B, C, D ou E. Vamos lá, professor. Tá com o professor. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui a gente pode ver nessa figura uma planta baixa de um ambiente, certo? Na parte elétrica, os projetos elétricos, as plantas baixas, são representados por simbologia, Aqui a gente chama de sistema unifilar, onde alguns símbolos, algumas letrinhas, alguns termos, vão sintetizar todo o conteúdo, todas as informações que estão naquela planta. É importante, então, a gente conhecer, Existe norma técnica que fala só sobre simbologia. Temos uma NBR que fala só sobre simbologia. Geralmente, as concessionárias de energia têm na sua normativa a simbologia utilizada. Todo projeto elétrico tem ali no projeto, geralmente uma tabela com a simbologia utilizada. Então, conhecer simbologia é algo fundamental para a leitura e interpretação do projeto elétrico. Nós temos aqui na plataforma um curso só de leitura e interpretação de projetos de redes de distribuição. Olha a importância que é tu saber ler um projeto, E você é eletricista, você é eletrotécnico, Você pegando um projeto na mão, teu cliente talvez não vá saber, não vai entender, mas você precisa entender e interpretar para você executar aquela instalação, para você realizar a manutenção naquela instalação. Então, a necessidade de conhecer o diagrama unifilar, simbologia, os termos utilizados nessas plantas baixas é muito importante. E aqui a pergunta cobra, sobre essa questão. Bom, a gente pode ver aqui, então, um ambiente, certo? Aqui parede, aqui as janelas, aqui as portas, Um ambiente onde eu tenho aqui uma instalação elétrica. Aqui, inclusive, aqui tem a legenda. Como eu falei para você, todo projeto tem uma legenda, tem geralmente uma tabela, que discrimina ali cada símbolo, cada simbologia, cada símbolo utilizado. Aqui diz que o símbolo de um círculo representa um ponto de luz, aqui, uma luminária. Aqui diz que esse outro símbolo aqui, um S aqui deitado, representa o interruptor. Essa simbologia é utilizada pela maioria aí dos projetos, tá? Uma NBR, tem uma NBR que fala só sobre simbologia e ela usa, inclusive essa simbologia aqui, Tá, professor, porque o projeto poderia ter outra simbologia para o interruptor, por exemplo, Poderia. Existem projetos que não respeitam em 100% a simbologia determinada pelas NBRs. Tá certo ou tá errado, professor? Não está errado, desde que lá em alguma parte do projeto, o projetista desenhe e descreva o que representa aquele símbolo, certo? Então tem que estar na legenda descrito que cada símbolo daquela planta representa. Aqui, então, o projetista disse que esse círculo representa uma luminária, está aqui no centro do ambiente. Diz que esse outro símbolo aqui, um S deitado, aqui ele já está em pé. Na verdade, eu coloco ele, aqui ele está deitado. Na verdade, eu coloco na parede representando o interruptor. Se aqui vai ter um interruptor, coloco esse S, esse símbolo, aqui nesse ponto, geralmente do lado da porta, Abriu a porta, tem que ter um interruptor aqui, É a lógica, Abrir a porta, tem que ter um interruptor aqui. Abriu a porta, tem que ter um interruptor aqui. Daí, professor, isso é muito fácil. É verdade. Só que aqui está falando de 3 interruptores que acendem a mesma luminária. Acendem e apagam a mesma luminária. Independente de qual eu acessar, se a luminária estiver apagada, eu clicando, eu acendo. Independente dos 3 pontos que eu esteja, se a luminária estiver acesa, eu apertando em qualquer desses 3, eu apertando, se estiver acesa, apaga. Se estiver apagado, acende. Certo, pessoal? A gente chama esses interruptores, geralmente no quarto, Tu chegou lá no quarto,
tu acendeu a lâmpada, né? Deitou na cama e tem um interruptor lá na cabeceira da cama, né? Para apagar a lâmpada. É um interruptor paralelo ou three-way. Three-way, né? O pessoal chama geralmente de paralelo, né? Mas tecnicamente aí nas normas falam de interruptor three-way. São 2 interruptores. Tá, professor, eu posso ter mais de 2 pontos? Eu já vi várias vezes isso lá em alguns quartos que eu já instalei, né? A parte elétrica. São 2 pontos, mas eu posso ter um terceiro? Sim. Aqui são 3 pontos. Geralmente, em corredores, né? Corredores longos, tem um ponto lá no início do corredor, um ponto no meio do corredor e um ponto no final do corredor. 3. Poderia ter 4, professor. Quantos você achar necessário? Né? Colocando esse do meio é chamado interruptor intermediário ou four-way, certo? Aí vários, tu pode colocar o terceiro four-way, vai ser caracterizado como four-way, ele é diferente do three-way, pode o quinto, sexto, sétimo, certo? Então, mas já vamos ver com mais detalhes, né? Sobre esses interruptores intermediário, paralelo. Vamos primeiro ver aqui sobre o funcionamento, né, de um acionamento convencional, um interruptor simples, né? Bom, talvez eu vá chover no molhado para você que já é formado, você que já tem experiência, mas talvez algumas pessoas estejam aqui assistindo e sejam iniciantes na carreira ou não conhecedor da área elétrica. Vamos explicar aqui, né? Não custa nada explicar o básico, né? E sabe que às vezes a gente se perde no básico, Maurício? Às vezes a gente se perde no básico, porque acha que tem alguma coisa complicada, porque está muito fácil. Não, às vezes, e a gente acaba se perdendo no básico. No simples. No simples. Muito importante entender o simples primeiro. O próprio nome já diz, interruptor simples. Bom, a fase, ela vai, aqui nesse desenho, ó, a fase vai instalada no interruptor. Do interruptor até a lâmpada vai o retorno. E da lâmpada até a rede, né, vai até o neutro. Eu nunca devo instalar isso invertido. Fase interruptor, lâmpada neutro. Por quê? Porque é uma segurança a mais na hora de trocar a lâmpada. Se a fase está vindo aqui e eu interrompi aqui, tá desligado o interruptor, já não está retornando energia, já é uma segurança a mais. Apesar que a gente sugere ali que troque com luva ou luva para trocar a lâmpada, professor. Pessoal, eu já ouvi falar de pessoas, não conheci, mas já ouvi notícias, né? Da pessoa sofrer um choque trocando lâmpada, certo? Então é perigoso, né? Existe risco. Claro, se eu tocar com cuidado, professor, se eu pegar só no bulbo da lâmpada, beleza. Né? Mas uma pessoa desatenta, de repente, ou não conhecedora, ela pode tocar perto ali do receptáculo. Pessoal, é receptáculo o nome. Ah, tá. Não é bucal. Não é bucal. Receptáculo o nome. Ela pode tocar sem intenção próximo ao receptáculo aí, né? E se estiver invertido, ali vai estar a fase, né, na borda da lâmpada. Se você abrir o receptáculo na borda da lâmpada ali, né, onde ela rosqueia, ali é neutro, certo? Então, se tiver já o fase ali e a pessoa toca ali na rosca da lâmpada, pode levar um choque. Então, muito importante que a fase vá para o interruptor, o retorno vá para a lâmpada e o neutro, né, vá para a rede, né? Da lâmpada vá para o neutro. Aqui a gente vê um esquema elétrico disso. Aqui a gente vê, né, a forma tradicional, com as figurinhas bonitinhas. Só que a gente geralmente não vai ver esse desenho aqui nos projetos. No projeto vai estar aqui, ó, a simbologia, né? O diagrama através da simbologia, onde a gente representa, né? Aqui ainda não está a simbologia correta da lâmpada, né? A gente viu que a simbologia correta da lâmpada, né, geralmente é um círculo, né? Então aqui poderia ter um círculo para completar aqui, né, esse diagrama elétrico através de simbologias. Bom, o fase eu represento por esse traço, atravessando o eletroduto. Aqui é um eletroduto, imagino que aqui é um eletroduto, o fase vem pelo eletroduto, vai até o interruptor, do interruptor vai o retorno até a lâmpada, como a gente viu aqui nesse outro esquema, né? E da lâmpada o neutro, né, até a rede, né?
O fase, ele corta o eletroduto. Aí eu sei que esse aqui é o fase, um traço, certo? O retorno, ele corta na metade, é o fase cortado no meio, ou seja, ele vai só até o eletroduto, ele não atravessa aqui o desenho do traçado do eletroduto, certo? E o neutro? O neutro é um L deitado, um L cabeça para baixo, certo? Tipo um L de cabeça para baixo invertido aqui, certo? Então, essa simbologia é do fase, esta simbologia é do retorno e esta simbologia é do neutro, beleza? Quando eu fecho o circuito, o que acontece? Minha lâmpada acende, beleza? Quando eu abro o circuito, para mim ter corrente elétrica no circuito, esse circuito tem que estar fechado. Circuito aberto não tem corrente elétrica, beleza? Então esse é o funcionamento de um circuito trivial, básico, com um interruptor simples, beleza? Bom, professor, e quando eu tenho que ter 2 interruptores? Como lá no quarto? A hora que eu entro na porta, eu acendo, a hora que eu deito na cama, eu apago. É esse outro modelo. Vocês percebem que tem 3... Aqui, ó, esse interruptor tem 2 parafusinhos, certo? 2 pontos de conexão aqui, que é o fase e o do retorno. Esse interruptor tem 3 parafusos, certo? Então, tu vai levar o fase lá no parafuso do meio, os da ponta tu interliga com outro interruptor, e do meio do segundo interruptor é o retorno que vai para a lâmpada. E da lâmpada, o neutro. Certo? Então, esse é o interruptor paralelo. Bom, professor, mas como é que funciona? Olha só. Se você observar aqui, você vai entender. Bom, aqui eu tenho o fase indo até o primeiro interruptor paralelo. Do primeiro interruptor paralelo para o segundo interruptor paralelo, vão 2 retornos, que é esses caras aqui, ó. Esse e esse, 2 retornos. E lá do interruptor, do segundo interruptor, sai o retorno e vai para a lâmpada. Sai o retorno e vai para a lâmpada. Beleza? E da lâmpada vai para o neutro. Beleza? Aqui, você observa que o circuito está aberto. Beleza? Ó. Bom, o fase vai vir aqui, a corrente elétrica tende a vir por aqui. Chegou aqui, vai para onde? Não vai para lugar nenhum, porque está aberto o circuito. Vamos lá. E se eu apertar no interruptor A, professor? Vai fechar o circuito, olha só. Ó, interruptor A. Quando eu aciono o interruptor A, acende a lâmpada. Por quê? Porque a corrente elétrica está passando por este percurso. Entendeu? Vamos lá. Agora acionei o interruptor B. Agora apagou. Certo? Acionei o A de novo. Agora acendeu de novo. Porque agora fechou aqui por baixo, ó. Certo? Antes, tinha fechado aqui por cima o circuito. Né? Daí apertei, agora fechou aqui por baixo. Então, cada vez que tu aperta uma das teclas, se a lâmpada está acesa, ela apaga. Se está apagada, ela acende. Beleza? Bem simples a forma de ligação. Basta levar um fase para o centro do primeiro interruptor paralelo. Os 2 retornos da ponta conecto no segundo interruptor paralelo, também com os parafusinhos da ponta. E do meio desse interruptor paralelo, do segundo, vai para a lâmpada da lâmpada do neutro. Beleza? Beleza, né? Tá, professor. E o intermediário, o four-way? Aquele terceiro interruptor. Simples. Primeiro eu tenho que ter 2 paralelos. Aqueles 3 parafusinhos, né? 2 paralelos. E se eu quero ter um terceiro, um quarto, quinto ponto de acionamento, eu coloco aqui no meio desse trecho aqui, ó, entre os 2 paralelos. Certo? Entre os 2 paralelos, eu vou inserindo os interruptores four-way. Como é que funciona o four-way? O four-way funciona assim. A princípio, ele está conectando esse parafusinho, né? Esse ponto do A com D e esse do C com D. A hora que tu acionou a tecla, vai conectar A com B e C com D. Acionou de novo, volta para cá. Ele fica variando nessas 2 posições, certo? Ou seja, ele liga esse com esse, esse com esse, ou esse com esse e esse com esse. Isso vai fazer com que, se a lâmpada estiver acesa, apaga, se estiver apagada, acende. Certo, pessoal? Esse é o four-way. Então, o certo é fase no primeiro trecho aqui, que é o A, é 1 aqui, ó. Primeiro trecho 1, né? Fase, retorno e retorno, que é esse trecho aqui. O segundo trecho,
retorno, 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 retorno. E o terceiro trecho, retorno, retorno, retorno. Professor, não entendi nada. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer junto. Pessoal, eu já falei isso em outras aulas. Sempre é importante namorar o problema. Está analisando o projeto? Namora o projeto. Olha com carinho. Revê, analisa. Olha só. Porque daí tu começa a matar as charadas. Se tu observar, olha só. Aqui nesse primeiro trecho, né, de todas as respostas, tem aqui fase. Isso aqui, cara, já me garante que aqui nesse trecho 1 tem uma fase, certo? Tem uma fase. Então aqui vai ser um interruptor intermediário que vai à fase. Aqui vai ser um interruptor, aqui vai ser um interruptor paralelo que vai à fase. Aqui um interruptor intermediário e aqui o outro interruptor paralelo. Paralelo, intermediário, certo? E eu sei que esse aqui está indo à fase. Se esse aqui está indo à fase, o retorno vem desse aqui. Já são informações muito importantes. Vamos lá. Vamos fazer junto aqui. Definimos, então, que esse interruptor aqui é o four-way. O four-way, lembrando aqui, ó, ele tem quatro retornos. Ele vem de um interruptor intermediário, um interruptor paralelo, 2 retornos, e dele sai dois retornos para o outro interruptor paralelo. Beleza? Esse é o four-way. Vamos lá. Aqui, lembra que o próprio problema já nos entregou de bandeja que aqui vai uma fase? Uma fase. Se aqui vai uma fase, né, desse outro interruptor, vai sair um retorno, que vai para a lâmpada. Já sei. Beleza? Bom, aqui vai uma fase desse... Lembra que do interruptor paralelo sai 2 retornos para o intermediário e desse intermediário sai 2 retornos para o outro paralelo. Lembra? Então tá. Vamos lá. 2 retornos que sai do paralelo para o intermediário. Vai voltar, vou até trocar de cor aqui, ó. Daí desse interruptor intermediário sai 2, que vai vir para cá, vai passar para cá, vai passar para cá, certo? E vai fechar, né? Porque eu levei o fase para esse aqui, né? Daí desse aqui saiu 2 fios, aqui só sai 3, né? Então um fase ficou aqui, saiu 2 fios, que é esses 2 retornos vermelhos para o outro. Desse aqui saiu 2 pretos, que vai lá para o outro. Aqui fechou. Então, no primeiro trecho, vamos ver se está certo. No primeiro trecho, fase, retorno, retorno. Fase, retorno, retorno. No segundo trecho, retorno, retorno, retorno. Retorno, 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 retorno. 4, né? E no terceiro trecho, retorno, retorno, retorno. Retorno, retorno, retorno. Fechou?